Fala, galera, voltando aí, ó. Só entrar mais aí para nós darmos continuidade aí à nossa aula e a esse último tempo, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, Renan? Valeu, professor. Valeu, nego. Tranquilão? Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Show. Oi, professor, bom dia. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Tudo com você? Bem também, graças a Deus, neguinha. Já pode colocar o nome? Já pode colocar sim. Assim que vocês entrarem, já podem colocar, sem problema. Eu vou compartilhar aqui já tem 10 alunos, para o pessoal vai entrando devagarzinho. Eu vou dar continuidade à aula, tá? Vamos lá então, né? Característica da narração, nós falamos aí, então narração é o relato dos fatos, aqui já está até sendo repetitivo, né? É o relato dos fatos ordenados em sequência lógica, né? Com inclusão de personagens, é isso que é narrar, beleza? Aí tem aqui, são os elementos fundamentais da narração, né? O fato, né? É importante que tenhamos um fato para contar, beleza? O episódio ou um incidente, né? É isso que vai desencadear a narrativa, né? Vai ter que ser um fato, um episódio ou um incidente, beleza? Que é o quê? São perguntas, né, pontuais que vão surgir dentro da narrativa, né? O que é o fato, é o que eu vou narrar, é aquele incidente, aquele episódio, beleza? A personagem, né, ou personagem, para que eu coloquei, né, como feminino, porque realmente é um substantivo feminino, né? Que é o famoso quem. Então, o principal, né, nós termos o que, né? É nós termos a pergunta quem, que vão trazer os personagens, né? É quando também vai surgir a pergunta quando, que vai mexer nesse eixo temporal para nós, beleza? E assim por diante, tá? Então, são as principais perguntas que aparecerão dentro de um contexto narrativo. Deixa eu mudar aqui a página. Então, aqui, né? Ocorre, contudo, a presença facultativa de outras circunstâncias, né? Seguindo o seguinte esquema. O como, né? É o modo como se desenvolvem os fatos, né? É o onde, é o local, né? Ou locais da ocorrência, por onde, né, os fatos se passarão, né? Ou se passam. O quando, né? O tempo, a época e momento, né, em que se deu o fato. É importante, né? A gente vê muito isso, né, na narrativa, né? Com certeza, independente do gênero textual. Se ele for um gênero pautado na tipologia narrativa, ele vai ter que, né, vão surgir, na verdade, essas circunstâncias, né? Beleza? A causa é o porquê, o motivo do acontecimento, né? E o por isso, né? A consequência, o resultado, dar-se-á muito, né? Vai aparecer para nós muito mais ao final do texto, a consequência, o resultado da ação. Eu botei assim, né, os elementos básicos que compõem, né, a narrativa. O tempo pode ser cronológico, como eu disse a vocês, aquele que respeita o relógio, né, a ordem normal, início, meio e fim, ou pode ser o tempo psicológico, assim como nós vimos lá, relatei a vocês antes de nós acabarmos o primeiro tempo, né, no romance, né, realista de Machado de Assis, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele é um narrador personagem, para que ele participa, né, da narrativa e vai contar fatos que aconteceram com ele, né, num tempo passado, né? Ele vai contar os seus feitos, né? Os seus feitos amorosos, né? Ele está realmente relembrando, né? Ele está no seu leito de morte, lembrando os seus feitos, né? Com saudade, né? E ver o que ele fez até chegar à sua morte, né? Se nós conseguíssemos, né? Se conseguíssemos, né? Na verdade, se conseguisse aparecer para nós isso, uma história, né? Antes de nós, né, partirmos, né? Seria bem legal, né? Aquela história de tudo que nós passamos aqui na Terra, beleza? Então, o espaço é o lugar em que a ação se passa, fácil. A ação, né, cara, é a sucessão de fatos, certo? Personagem define-se fisicamente, psicologicamente pela descrição. É importante, né, a descrição, como eu falei com vocês lá atrás, a descrição é de suma importância dentro do processo narrativo. É importante, principalmente, né, cara, que o ambiente seja bem descrito para nós nos vermos, né, naquele local. É importante que as personagens sejam bem descritas, né? Sejam física ou psicologicamente, beleza? O foco narrativo, né, cara? Quando eu falo em foco narrativo, eu falo em personagem, né? Será que a história, né? O foco narrativo, né? É em terceira pessoa ou primeira pessoa? Quando eu falo que o foco narrativo, né? Deus sempre terceira pessoa, que o narrador vai ser onisciente, aquele que vai narrar a história sabendo tudo que acontece, tudo que se passa dentro da narrativa, né? Ou vai ser um narrador observador, aquele que só vê, só observa a narrativa, perfeito? Daí a diferença, o narrador onisciente é aquele que vai observar, mas vai saber tudo, ele vai estar consciente de tudo que acontece na narrativa. O narrador observador é aquele que somente observa. O professor tem como eu distinguir isso? Tem.
Se você começar a ler o romance, você vai perceber se o narrador ele vai saber de tudo que acontece na narrativa ou não, vai só observar e narrar os fatos, beleza? E o narrador em primeira pessoa... Daqui a pouco. Fala comigo, filhão. Acho que eu te cortei. Então, ninguém fala nada não? Tranquilo, então. O narrador personagem, né, é aquele que vai participar. Vai narrar a história, vai participar. Por isso que o foco narrativo, né, dá-se-á em primeira pessoa. Beleza? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Acho que alguém queria falar alguma coisa. Não, show de bola, Nico. Tamo junto, Nego. Até depois notei que foi sem querer. Discurso, né, pode ser direto. É quando eu reproduzo na narrativa a fala do personagem através de travessões, né? Eu vou reproduzir fielmente a fala dos personagens. É o discurso direto. O discurso indireto, né, cara? O narrador traduz a fala da personagem. E o discurso indireto livre, né, quando tem aquela junção, é a fusão da fala do autor e da personagem. Beleza? Depois, se aqui não trouxer a vocês os exemplos, eu trago depois uma narrativa, tá? Aqui eu já estou meio que encaminhando vocês. Que é quem tiver curiosidade de ler, né, cara, Memórias Póstumas, das Cubas, né? É importante vocês saibam que Machado de Assis é um texto difícil de ler. Mas é legal, porque assim você... Né, vocabulários são um pouco rebuscados, é bom que vocês leiam um texto de Machado de Assis com um dicionário ao lado, mas é importante que vocês ganhem riqueza também em relação, né, à riqueza vocabular. Tranquilo? Vocês reparem que, né, naquele texto, né, o tempo é psicológico, né, você vai ver que o espaço, né, vai ver qual o espaço, o lugar onde se passa a narração, entendeu? Você vai ver quais são os personagens que aparecem, ele vai narrar ao longo da narrativa, vai perceber que ele, né, e as demais personagens vão aparecer para nós. Você vai reparar que o foco narrativo dar-se-á em primeira pessoa, uma vez que ele é o narrador personagem, beleza? E assim por diante, amor. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para nós não perdermos tempo. Ó, o tempo, né, cara? O tempo é aquilo que eu falei com você, vou só aqui explicitar, né? Na verdade, conceituar. O tempo, né, ele pode ser cronológico, chamado também, né, de linear, né? O tempo diacrônico, né? Repare que diacrônico, né, tem a ver com cronos, que é o tempo, é aquele tempo que vai seguir a ordem normal, certo? É mensurável e segue a organização do dia a dia, né? Tem um ritmo do calendário, né, ou do relógio, e pode muitas vezes ser apontado por situações adverbiais, né? À noite, naquela manhã, no outono de 97, né? E outros índices, né, temporais podem ser levados em consideração, né, durante a adolescência, por um instante, né? Mas quando, né, nós falamos em tempo, né, cronológico, certo? É um tempo histórico, né? Aquele que vai se passar na forma linear, tranquilo, início, meio e fim. Agora, quando eu falo em tempo psicológico, né, é o interior ou pessoal, decorre dentro das criaturas, né? É sempre, né, imaterial, não mensurável e particular. A única maneira de medi-lo é através das associações com a duração dos sentimentos. É o que nós vamos ver lá, né? Memórias Póstumas, Brás Cubas e outras narrativas, beleza? Exemplo do cotidiano, você marca, né, um encontro, primeiro, né, com quem ama às 7 da noite, né? Às 5 em ponto, você já tomou banho. Vai vendo aqui, ó, você marca o encontro. Você repare que a ordem não é linear. Você marca o encontro às 7, já volta lá para trás, né? Você volta para trás, você tomou um banho às 5, escolheu a roupa, olha o relógio que não move, né, os ponteiros. Essas 2 horas que separam vocês, né, serão infinitamente longas, tá? Então é mais, repare que o tema é mais psicológico, né? Mais voltado para o interior, né? A pessoa que vai narrar, tá? Tranquilo? Então é essa a diferença do tempo, né, cronológico para o tempo psicológico, beleza? Tempo cronológico também chamado de histórico, né? E tempo psicológico também chamado de pessoal, né? Certo? O espaço, nenhuma personagem em qualquer tipo de narrativa está solta no espaço. A especialidade, né, existe sob a forma do ambiente, né? Eu acho que é a espacialidade, né? Aqui eu acho que botei errado. Existe sob a forma, né, de ambiente onde se insiram, né, as personagens. E numa classificação simplista podem ser qualificados de aberto, né, o tempo, né, o espaço pode ser aberto, a narrativa, né, ela pode se passar num campo, numa praça, num lugar mais aberto ou fechado, né, numa casa, num cômodo, numa sala, por exemplo, né? Repare lá que o Cortiço, né, de Aloysio de Azevedo, né, que também vai ser um romance, né, mais voltado para o naturalismo, né? Repare que o romance realista, né, as personagens abordadas são mais voltadas para a burguesia, né? Repare que nesse romance Memórias Póstumas, Brás Cubas, ele vai fazer uma crítica, né? E o ambiente vai se dar, né, num ambiente mais burguês, as pessoas com poder aquisitivo melhor. Então, o romance realista, né, ele vai buscar personagens mais ligados à burguesia. E o romance naturalista, né, no caso aqui estou apontando, né, o Cortiço de Aloysio Azevedo, ele vai
buscar mais personagens voltados ao proletariado, né? Personagens mais pobres, né? E assim eles vão ser descritos na narrativa, né? Naturalista, né? De forma mais voltada à biologia, né? As suas doenças, né? As suas patologias, né? Os seus problemas psicológicos também são bem descritos na narrativa, né? Naturalista. Então, o Curtiço, por exemplo, né? A narrativa, né? ela vai se passar num cortiço. As pessoas moram, né? Muitas pessoas moram dentro daquele cortiço, né? Então aqui os conflitos, né? Aquelas coisas mais voltadas ao ambiente mais, né? Como é que se diz? Suburbano, aquela coisa toda, beleza? Então ele pode ser, né? A narrativa, ela pode se passar num espaço aberto, né? Ou num espaço fechado. Nesse caso aqui eu trouxe como exemplo Cortiço, tá? De Aloysio de Azevedo, beleza? É importante, pessoal. Quem gosta de ler é importante demais, né, cara, a leitura, né? Nós brasileiros lemos muito pouco, muito pouco. É importante, né, lermos mais, tá? Isso amplia nosso conhecimento, amplia tudo, nosso vocabulário, beleza? Nos ajuda bastante a escrever bons textos, a ter sempre uma bagagem, né, para comentar ou para discutir sobre qualquer assunto. Show de bola? Para quem busca aí, né, um futuro ligado a qualquer área, uma área mais importante que vocês busquem conhecimento desde agora, tá? Então aqui o espaço físico-geográfico é o lugar onde acontecem os fatos que envolvem as personagens. Uma rua movimentada, uma cidade, né, um cinema, uma escola, um cômodo, é a mesma coisa. Estou só descrevendo ainda o espaço, tá? Um cômodo, uma casa, etc. O espaço pode ser descrito detalhadamente, né? Ou suas características podem aparecer diluídas na narração. Então, o espaço ele pode ser de cara, né? Descrito detalhadamente, ou, né, as suas características elas vão aparecer diluídas, né? Durante a narração, no processo narrativo. Tranquilo? O que acontece, por exemplo, no Cortiço, né? As suas características elas são diluídas, né? E aparecem para nós ao longo da narrativa, beleza? Show? Olha qual que é importante também, né? Além de aparecer o espaço, né? Que eu falo aqui, o espaço físico, é um ambiente onde você, né, vai se passar a narrativa, aparece para nós também o espaço social, o ambiente, ó, é o espaço relativo às condições socioeconômicas. Repare que no Cortiço lá, né, de Aloysio de Azevedo, você repara que de cara o espaço social é bem, né, aparece bem para nós ali, né, latente naquela narrativa, porque você vai ver que as condições, né, socioeconômicas são apontadas de cara, né? As pessoas que moram no Cortiço, que dividem, né, aquele espaço ali, né, são pessoas mais voltadas, né, à classe média baixa, né, aquela coisa toda ali. Tranquilo? Morais, né, e psicológicas que dizem respeito às personagens, beleza? O espaço social é aquele que diz respeito, né, às condições socioeconômicas, morais e psicológicas, né, que dizem respeito às personagens, tá? O espaço social situa, aqui tá errado, né, situa as personagens na época, no grupo social e nas condições em que se passa a história. Repare que Memórias Póstumas Brás Cubas também, né, o espaço social vai ser bem aí, vai estar bem latente. É só de nós começarmos a ler a narrativa, vamos logo de cara imaginar, né, que o espaço, a narrativa, ela vai se passar num ambiente mais, né, um ambiente mais burguês, um ambiente, né, com poder aquisitivo maior, tá? Condição socioeconômica muito maior em relação, por exemplo, ao Cortiço, que é um romance naturalista, tá? Beleza, galera? Só nós lembramos de realismo e naturalismo, né, que eu passo para vocês aqui. Aqueles que assistem a aula aí estão pegando alguma coisa, tá? Ação, né? Muito cuidado para não confundir ação com enredo. Repare que aqui, cara, você vai ter uma análise muito maior da narrativa. Mas por quê, professor? Por que isso aqui? Porque nós temos muito mais gêneros textuais, né, cara, voltados à narrativa. Nós temos muito mais. Nós vamos pegar aqui os gêneros, a quantidade é muito maior, né, de gêneros, né, que são, né, que vão trazer as características de um texto narrativo, são voltados à tipologia narrativa, perfeito? Por isso que é muito maior a descrição, né, o conceito de narração, tá? Ação, né, muito cuidado para nós não confundirmos, né, ação com enredo, história, o argumentos narrativos. Aqui tem um erro meu, né, não coloquei o plural. Então podemos definir a ação como uma sequência de acontecimentos na narração. É como se encadeiam numa ordem natural de causa e efeito, né? Acabam por formar o todo de que se alimenta a história. Dessa forma, o conjunto de ações feitas ou recebidas pelos personagens encadeadas entre si gera um enredo. Então, a ação, né, cara, na verdade, são os fatos que acontecem que vão gerar para nós um enredo, tá? Normal. Beleza? Aqui os personagens, né, podem ser principais ou secundárias, protagonistas, né, servem como eixo para todos os fatos, né, inerentes à narrativa. Os antagonistas, né, também assim chamados, né, e podem também, serem chamados de vilões, né? Designação atual para o antigo vilão, né? São os antagonistas. Cabe a elas impedir, né, dificultar, atormentar a vida das personagens protagonistas. Né? Nós idealizamos a Malhação, né, cara? A Malhação passam anos e anos e a história é a mesma, né, cara? É uma protagonista, são os dois protagonistas, né, que vão sofrer
com as ações, né, cara, dos antagonistas, que vão impedir, dificultar, né, atormentar. Na verdade, isso acontece com qualquer tipo de novela, né? Novela é um gênero textual que vai se encaixar na narração, beleza? Como observação, seria bom lembrar que as antagonistas não precisam ser propriamente pessoas, perfeito? Às vezes, né, são representadas por sentimentos, né, que vão me angustiar o personagem, aquela pessoa sofre, não é isso? Ó. Então, o antagonista pode também ser, né, pode se passar por um sentimento. Aquele sentimento angustia o cara, não faz com que ele cresça, né, com que ele ascenda socialmente, né? Ele vai sempre brigar, né, lutar por aquele sentimento ruim que o acompanha. Show? Grupos sociais, né? Peculiaridades de ordem física, né, psicológica ou social dos indivíduos, né? E até podem representar, serem representadas por instituições. Suponhamos aqui, então, ó, que você vai narrar uma história onde dois indivíduos, né, cara, do mesmo sexo se amem, né, e queiram buscar o casamento, né, se casar, né? O antagonismo dar-se aí, né, por meio do Estado, certa sociedade, né? A Constituição que os impedirá, né, de concretizarem, né, seus desejos, certo? Então aqui, ó, né, o Estado, né, a sociedade e a Constituição vai se passar, na verdade, nessa narrativa, né, como os antagonistas, tá? Porque vão tentar impedir, né, que esse casamento, né, se realize. Perfeito? Tá? Coadjuvantes, né, é o mesmo que secundários, né, dão suporte à continuidade da história, intermediando, né, as ações girando ao redor, né, das principais como seres complementares. Então, né, não deixam de ser importantes também, né, os personagens coadjuvantes, tá? Que eles vão ser importantes para o desencadear, né, para o como é que se diz? Para o desenrolar da narrativa, vamos dizer assim, tá? Foco narrativo nós já vimos lá também, né, cara? Foco narrativo, né, vamos perceber através do narrador. Narrador personagem, o foco narrativo dar-se em primeira pessoa, beleza? Se o narrador for observador ou onisciente, repare que o foco narrativo dar-se em terceira pessoa. Tranquilo, galera? É assim, Vitorinha, pode colocar o nome aí, neguinha. Pode colocar. Assim que quiser entrar, já pode colocar o nome, tá? Então aqui vou até pular, porque o foco narrativo ele diz respeito mais ao narrador, né? É o foco em que acontece a narrativa. Se vai ser narrada em primeira pessoa, né? Daí o narrador personagem, aquele que vai narrar participando, né? Isso ele vai se incluir na narrativa, por isso que a narração, né? O foco, né? Da-se em primeira pessoa, e o foco em terceira pessoa, né? Quando o narrador vai apenas observar, ele vai se afastar do texto, ó. Perfeito? Ó. Por isso que nós, ao elaborarmos um texto dissertativo, né? É importante que nós nos afastemos dele, né? Quanto mais nos afastarmos do texto, né, dissertativo, mais credibilidade ele passa. Tranquilo? Então, quando eu falo em foco, eu falo em primeira pessoa, narrador, né, personagem, e foco em terceira pessoa, com narrador, observador ou onisciente. Tranquilo? Pegaram essa diferença? Narrador, observador é aquele que vai só narrar, né, de longe, né? Vai narrar os fatos de longe, né? Somente observando-os, tá? E o narrador onisciente é aquele que vai narrar os fatos, né? Mas ele vai saber tudo o que se passa dentro daquele processo narrativo. Beleza? Então aqui, ó, aqui eu tirei, né, um poema retirado, né, de uma notícia de jornal. João Gostoso, né, era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, que realmente ficou um pouquinho para lá, tá? Peço desculpa a vocês. No barracão sem número. Uma noite, né, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, né, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Depois se atirou o narrador na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado, certo? Aqui eu trouxe, né, um poema que vai trazer para nós algumas características narrativas, tá? Aqui traz a estrutura narrativa. Quem, né? Quem foi o personagem? João Gostoso, né? Quando? Numa noite. Qual foi o que aconteceu nesse? Qual foi o episódio? Qual foi o incidente? Ele chegou no bar, né? Bebeu, cantou, dançou. Depois, por isso, ó, aqui é aquela consequência, o resultado, ele morreu afogado. Então aqui vai trazer aquele processo, mas vão trazer os processos que eu encaminhei a vocês lá atrás, certo? Ó, que são os processos normais de acontecerem dentro do processo narrativo, perfeito? Quem vai trazer, né, o personagem, o quando, né, vai marcar o eixo temporal, o que é o episódio, né, cara, o incidente, o que eu vou narrar na verdade e o por isso, né, cara, e a consequência, o resultado, que ele morreu afogado, certo? Tranquilo? Então aqui, ó, estrutura da narração, né, introdução ou exposição, é uma apresentação do assunto ou tema, geralmente coincide com o começo da história, é o momento em que o narrador apresenta, né, os fatos iniciais, as personagens e às vezes o tempo e o espaço também.
Pode ser que logo de cara na narrativa, né, cara, isso já aconteça, ele vai apresentar o tempo e o espaço, pode ser que ele apresente-os, né, ao longo dela, beleza? A complicação é o desenrolar dos acontecimentos, ação das personagens ou conflito entre elas, certo? E as situações, tá? E o clímax, né, é o auge do conflito, o ponto culminante da história, né, o suspense da narrativa. Quando eu tô vendo, né, tô assistindo a novela, né, e aquele, né, quando chega ao clímax, aquele ponto, né, aquele ponto auge do conflito, que é muito comum que as emissoras façam isso, né? Elas terminam ali para nos prender, né, para ter audiência para o próximo, né, para o próximo dia. Se nós voltarmos isso, né, para um romance, né, cara, é o que vai fazer, porque vai nos prender, na verdade, né, a leitura. Se o romance não tiver, né, esses áudios, esses conflitos, né, nós realmente não vamos ficar presos na narrativa. É importante mais, né, que a história seja boa, né, que surjam conflitos para que nós fiquemos presos a ela, tá? Desfecho, né, é a resolução do conflito, é a conclusão da história, né, pode ser surpreendente, trágica, cômica, perdão, né? Vai trazer, né, uma história engraçada, né? E corresponde ao final da história. Isso aqui é normal, isso aqui é até chato de falar, tá? Aqui botei as partes da narração acham nitidamente delimitadas, né, no seguinte poema de Manuel Bandeira, né? O Pardalzinho, né? O Pardalzinho nasceu livre, ó. Apresentou-se de cara o personagem, quebrou-lhe a asa. Isso aqui foi um incidente, né? Sacha lhe deu, né, aqui já começa um incidente, ó. Sacha lhe deu, né, uma casa, água, comida e carinhos, né? Foram cuidados em vão. Né? A casa era uma prisão, o Pardalzinho morreu, né? O corpo, Sacha enterrou no jardim e a alma essa voou, certo? Aqui vai trazer, né, as partes, tá vendo aqui, ó? Vai trazer a introdução, né, a exposição, vai apresentar o assunto, né? Pardalzinho nasceu livre, né? Quebrar as asas, a complicação que foi quebrar as asas, né? Aqui é o conflito, né, cara, que vai ser o clímax de cara o desfecho, beleza? Aqui, ó, vou passar para a descrição com vocês. Nossa aula já está meio que no final, creio eu, né? São que horas? São 10, são 9h12 ainda. Temos aula aí tranquila, tá? Descrever, né? Mesma coisa que pormenorizar, né? Eu vou retratar, né? Eu vou visualizar, né? Então tem as partes aqui, ó, que vão apontar para nós. Foi mal, gente, rapidinho, só que estava vendo um negócio aqui. Então, descrever é retratar, caracterizar, né? É importante que vocês se atentem, né? Que o ato de escrever é o ato de caracterizar. Por isso que é importante, né? E vão entrar realmente os adjetivos, né? Por isso que o conhecimento da língua, ela nos ajuda a todo momento, né? Descrever é adjetivar, é você caracterizar aquela pessoa, se ela é alta, se ela é magra, né? Seus olhos são, sei lá, você vai descrevê-la, né? É importante, né? Não somente os personagens, o ambiente, então, por isso que vou entrar, né? Na descrição os adjetivos, perfeito? Eu vou observar para se descrever, né? Vou enumerar, visualizar, né? Então aqui descrever é isso tudo que eu coloquei aqui, na verdade, né? Por meio dessas setas, tá? Principalmente, né? Retratar, caracterizar. Então coloquei para vocês aqui, né? O cardápio, eu coloquei o retrato falado, eu coloquei o nosso currículo, o ITA, né? Que vai ser a biografia. São gêneros textuais que se voltam, né? Para a tipologia descritiva, beleza? Deixa eu pular aqui. Uma descrição, né? Isso, observe o texto a seguir, né? Ele é nojento, asqueroso. Vendo aqui, ó, repare que de cara já surgem, né, adjetivos, né? Que vão caracterizar, né, o meu personagem. Ele é nojento, ele é asqueroso. Repare que aparece aqui dois adjetivos, né? Que funcionam sintaticamente como predicativo do sujeito, uma vez que vem ligando, né? Vem um verbo de ligação, aparece ligando, né? Os predicativos, né? Nojento e asqueroso, o nosso sujeito ali que é o ele, perfeito? Um inseto mesmo. Ele é tão daqui, ó, pequeno, baixo, certo? Que ninguém, né, repara a sua presença, nota a sua presença, mas ele nunca está sozinho, né? Iguais a ele existem aos milhões só em sua casa. E olha, não se iluda, eles são todos iguais, totalmente sem escrúpulos, fazem mal a moças e rapazes, adultos e crianças. Ele é um ser tão desprezível que respirar perto dele pode causar até alergia. E sabe o que ele gosta mais de comer? Resto de pele humana. Aqui está a descrição, né, de algo realmente nojento, asqueroso, né? Um inseto, certo? Que gosta de comer resto de pele humana. Isso aqui, né, ficou até meio ruim. Eu não gosto. Show de bola? Então, né, o gênero narrativo, o gênero descritivo, né, são aqueles que vão trazer o processo descritivo para nós, beleza? Então, apontei aqui alguns, mas tem mais, com certeza. Se não me engano, lá na frente, no slide, né? Nosso próximo encontro, eu vou apontar para vocês, certo? E caso não aponte aqui,
vou trazer outro slide que vai trazer, na verdade, né, os textos, né, os gêneros textuais, e eu vou apontá-los, né, e vamos ver juntos, né, se aquilo ali vai trazer, se aquele gênero vai trazer realmente, né, quais características que vamos poder apontá-los para cada tipo de texto. Tranquilo? Então, dissertação, amores, ó, dissertar é o quê? Né? Dissertar é expor, é debater, é argumentar, é opinar, é explicar, né? É importante que nós expliquemos, né? Justifiquemos sempre, né? Através de argumentos, o posicionamento, né? A tese que nós temos em relação àquele assunto. Eu vou expor a minha tese e através, né? Das justificativas, das explicações, né? Eu vou deixar, né? Tornar a minha tese contundente, a minha tese, né? Expressiva, beleza? Eu vou criticar, eu vou me posicionar nisso, vou questionar, vou exemplificar, né? É importante que através de exemplos, né, práticos, né, eu torne minha tese cada vez mais contundente e eu vou convencer. Como é que eu vou convencer no meu corretor? Através de argumentos contundentes. Então, dissertar é isso, é expor uma opinião, certo? É fazer uma crítica, né? É debater, mas, né, é me posicionar, questionar através, né, de argumentos convincentes, né? Certo? Através de explicações, justificativas e exemplos, beleza? Então é isso que é dissertar. É importante que nos lembremos sempre dessas setinhas, tá? Então dissertar é expor, é opinar sobre um determinado assunto, né? Quando eu falo opinião, eu falo muito em tese. É importante que a tese, né, que o posicionamento de vocês, ele apareça sempre na introdução. Então assim, é importante conhecer, né, os textos de forma geral, porque se aparece na prova lá, né, um artigo de opinião, certo? Para nós interpretarmos ou compreendermos o texto, que é a diferença. Né? Quando eu falo em compreensão textual, compreender é diferente de interpretar. Hoje, né, reparem que os concursos militares aqui que passaram, né, EAR, né, a ESA e a AGS, as bancas militares estão o quê? Acho que ontem ou anteontem, né, foi o concurso do Fuzileiro Naval, certo? Para quem quer, né, e sonha com carreira militar, fiquem atentos, né, os garotos, as meninas também, fiquem atentos, né, a esses concursos militares que vão acontecer, para vocês terem tempo, vocês terão tempo hábil para se preparar, né, se prepararem para eles, tá? Então, repare, né, cara, repare que as bancas, né, têm cobrado mais questões, né, de compreensão, porque né, quando eu falo em interpretar, e tiveram muitos casos voltados a isso, né, quando o texto é de interpretar, a resposta, né, que vai aparecer para nós, ela é parecida, não é igual. Ela se parece muito com a interpretação que nós fazemos da leitura textual. Então, muitas vezes, né, as questões trazem mais de uma resposta que vai levar, né, a questão à anulação. E as bancas não querem isso. Se a banca ela erra, né, cara, isso aí ela vai perder credibilidade, certo? Então, é muito comum que as bancas hoje trabalhem com textos voltados à compreensão. O que é isso, pessoa? Eu só vou lá o texto buscar a resposta. A resposta vai estar igualzinha, né, a que o texto trouxe para nós. Beleza? Tranquilo, galera? Então é isso, tá? É importante que fiquemos atentos. E é legal porque, assim, ao reconhecermos, né, e vemos que aquilo ali é um artigo de opinião e que é um texto dissertativo, né? Então, qualquer coisa que o cara buscar, né, pedir para que nós busquemos a resposta, né, eu já vou conhecer o texto. Então, se o cara pedir, né, o posicionamento do autor, vou buscar na introdução. Se o cara pedir, né, justificativas, né, ou explicações, vou buscar no desenvolvimento. Se o cara pedir, né, na verdade, né, um desfecho, né, ou pedir, né, outra coisa voltada a isso, eu vou buscar na conclusão. Então é importante que nós, né, que vocês conheçam, né, o texto, fica mais fácil para nós interpretarmos até num concurso, né, uma atividade, numa prova de português, língua portuguesa, tá? Então, dissertação aqui, a estrutura básica, né, que nós já sabemos lá, vou só apontar aqui melhor a vocês, certo? Se não der tempo, não vai dar, né, de acabar, mas é muita coisa aqui que eu trouxe para vocês. Vamos dar continuidade ao longo desse bimestre, beleza? Quando as aulas forem, né, de redação e literatura, tá? Então, o texto citativo, né, assim como o narrativo e descritivo, deve apresentar-se organizado, né, obedecendo a seguinte divisão, né? Introdução, né, o texto citativo divide-se em introdução, que é o início, né? É ali que eu vou apresentar, né, a minha tese. É importante que ela sempre apareça na introdução, né? E assim, é importante mesmo, cara, eu canso de ver corretores aí fora de banca, né, tirando pontos do aluno porque o cara não se posiciona. É importante que nós fiquemos atentos a ver realmente se o posicionamento ele aparece na introdução, que ali, né, se eu só apontar, se eu só retomar até o tema que me foi dado, né, e apontar os argumentos, né, fica difícil. E muitas vezes também, né, cara, a minha tese, meu posicionamento já vai trazer, já vai mostrar para o corretor qual vai ser, né, quais serão os argumentos que eu vou usar para convencer a minha tese, beleza? Então vai se dividir em introdução, né, 2 parágrafos de desenvolvimento, que é o que eu gosto que vocês façam, né?
Aqui eu coloquei 3, porque, né, eu posso fazer sim, né, até 5 parágrafos, mas eu gosto, Fabiano, eu gosto que vocês, né, desenvolvam um texto dissertativo, né, somente por meio de 4 parágrafos, né? 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 3 de conclusão. Principalmente, né, quando nós falamos de redação do Enem, uma vez que o Enem, ao final, vai cobrar, vai nos exigir, né, proposta de intervenção social, ela tem que ser muito boa, né? Acaba sendo tão extensa quanto os parágrafos de desenvolvimento, né? Contendo quase sempre de 7 a 10 linhas também. Então, né, eu não posso, se eu fizer 3 de desenvolvimento, vão ficar pequenos, né? E eu corro isso também, né? De um ficar menor, né? Bem menor do que os outros 2. Até mesmo quando nós escolhemos dois argumentos, né? Repare que um acaba sem querer, né, ficando menor do que o outro, porque é comum, né? Nós sabemos falar muito mais de um assunto do que do outro, certo? Vou escolher ali, né, cara, falar melhor, né, sobre os conflitos internacionais, né? Vou escolher falar, né, que o homem, né, cada vez mais, né, não pensa no meio ambiente, né, e acaba com o mesmo, né, de forma, né, descabida e ambiciosa. Então aqui, ó, escolhi 2 argumentos, né? E repare que é importante que eu os escolha bem para que eu possa desenvolvê-los, né, na mesmo tamanho de linhas, tá? Para não destoar muito um do outro. Quando eu falo destoar muito um do outro, né, eu falo com vocês, eu peço que vocês sigam, né, aquela base, né, de 7 a 10 linhas cada parágrafo do desenvolvimento. Então, assim, se eu escrever um com 7, outro com 10, tranquilo, né? Tranquilo. No máximo 3 linhas destoando um do outro. Mas, pô, se eu escrever um com 5, né, e outro com 10, né, eu vou fugir ao que foi estipulado, né? E repare que vai estar, né, muito grande, né? Vou destoar muito um do outro, perfeito? Isso aqui é coisa basiquinha, mas que é bom falar com vocês, tá? Introdução, ela vai servir para preparar o leitor, deve estar relacionada, né, com o que se vai discutir ou expor no desenvolvimento. É importante que ali, né, eu vou preparar o cara e vou de cara apontar meu posicionamento, certo? Deve ser breve, né, apenas um parágrafo, não deve desviar-se, né, do que estará contido no desenvolvimento, né? Deve ser objetiva, portanto, sem rodeios, tá? Na introdução, é importante que nós não expliquemos nada, nem justifiquemos nada, né? A explicação e aí a justificativa, ela aparece para nós, né, no desenvolvimento. Ali na introdução, eu vou só, né, posicionar, né, preparar o meu leitor, né, muitas vezes, né, trazendo, né, fazendo uma interpretação diferente do tema que me foi dado, do assunto que me foi dado, e não deixando, né, claro, de apontar, né, qual é a minha opinião, qual é a tese que eu tenho em relação àquele assunto que me foi dado, beleza? Então aqui, amor, né, desenvolvimento é a parte mais significativa da redação, é claro, né? Aqui, né, de aqui serão apresentados, né, os raciocínios lógicos, a argumentação, as controvérsias e deduções, beleza? É a substância do trabalho. Aqui é a parte mais importante, realmente. É a substância, né, cara, que vai dar substância mesmo, vai dar liga, né, ao seu texto. É importante demais, é a parte mais importante, né, do seu texto, tá? Claro que não pode ser menor nunca do que a introdução, vai ser muito maior, né? Vai ser muito mais significativo, então tem que ter de 7 a 10 linhas cada parágrafo, é assim que eu, Fabiano, estipulo. Não quer dizer que você tem que seguir esse bagulho aqui, mas é assim que eu estipulo a vocês, beleza? Introdução 3 a 5, cada parágrafo do desenvolvimento, já que são 2 de 7 a 10, e a conclusão 3 a 5 também. Só que aqui, tratando-se de Enem, é importante que nós fiquemos atentos, né? E acabemos fazendo com que a conclusão tenha quase a mesma quantidade de linhas que os parágrafos de desenvolvimento. Então, eu posso, né, caso eu queira, né? Vamos dizer que eu faça ali 4 linhas para a introdução, certo? Vamos dizer que eu faça 8 para cada parágrafo de desenvolvimento, beleza? Eu já tenho 20 aí, certo? Ó, 8 mais 8, 16, mais 4, 20. Então, assim, basicamente, me sobram pelo menos mais 9 linhas para concluir. Então, assim, tá bom demais, né? Vamos dizer que eu faça, né, 9 para cada parágrafo de desenvolvimento, né? 9 mais 9, 18, mais 4, né? Acho que são 22. Eu estou muito bom em matemática, não, mas acho que dá 22. Eu tenho basicamente, né, 7 linhas para concluir. Eu estou contando aqui, né? Caso você queira colocar o título, vai perder uma linha do título ali. Então, vão sobrar somente 7 linhas. Perfeito? Tranquilo? Então, é importante. É bobinha essa parte estrutural? É bobinha, mas é importante que nós fiquemos atentos a ela também, tá? Para fechar aquela de hoje, ó. Fecho com vocês aqui, faltam 5 minutinhos e aí nós nos vemos aí, né, na próxima semana. Então, é o fecho da redação, né? Nela, o redator, ele pode assumir os pontos de vista, ele vai, na verdade, voltar, né? Vai resumir os pontos de vista, né? Vai apresentar uma síntese, né, das ideias contidas no desenvolvimento, você vai retomar as ideias que foram apresentadas por você, né, no desenvolvimento, não pode ser dispensada nunca, né? Deve ser breve, né, e ter caráter geral, né?
e vai, né, acontecer num único parágrafo, perfeito? Tratando-se de Enem, é importante, né, que nela nós coloquemos, né, propostas, né, de intervenções sociais, não é isso? Propostas, meios que vão amenizar, né, aquele problema ali, beleza? Que vão amenizar para nós aquele conflito, aquele problema que está, né, causando, né, alvoroço no seio da sociedade, né? O Enem sempre trará para nós, né, um problema, um tema conflituoso, certo? Um assunto que está em conflito, né, na sociedade, beleza? Amores, ó, fiquemos por aqui. Fiquem com Deus. Beijo grande. Bom fim de semana. Vejo-os, né, na próxima semana. Qualquer dúvida que esteja em relação a assuntos, podem falar comigo no particular, né, no WhatsApp. Beleza? Beijão. Fiquem com Deus, tá? Valeu. Valeu, Renan. Abraço, nego.